igreja na paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Irmãos, eu vou te pedir muita honra e alegria estar aqui mais uma vez, a poder honrar e agradecer o nome do Senhor Jesus, aquele que é digno de toda a honra e toda a glória, amém? Agradecer o pastor Rico mais uma vez pela oportunidade, nosso pastor líder, o pastor Paulo. Agradecer também o meu esposo, que está sempre aí comigo na caminhada, me ajudando. Deus continue abençoando a nossa caminhada. Nada faça nos retroceder. Possamos estar sempre firmados em Cristo Jesus. Amém? Amém. Pedimos, irmãos, que abram comigo em 2 Crônicas 7, 14. Aleluia. Irmão, pode se assentar, por gentileza.
de Líbano e ouro, substituindo o tabernáculo que tinha sido construído por Moisés. O que me chama a atenção nessa passagem é sobre obediência. Salomão foi obediente. Salomão e os encarregados de construir o templo seguiram cuidadosamente as instruções de Deus. E como resultado, como resultado do trabalho como teve um resultado bom, os irmãos perdoem. O trabalho foi bom, por ter seguido a obediência de Deus para se cumprir o que Deus queria. O trabalho foi abençoado por Deus e concluído em cada detalhe. Mas mesmo assim, algumas pessoas não seguiram as instruções dadas por Deus e as consequências vieram. E isso acontece, irmãos, nos dias de hoje. Quantos de nós não seguimos ou não ouvimos o que Deus quer falar conosco? Quantas vezes Deus precisa desenhar para a gente, mostrando: filho, é assim, eu quero assim. Não adianta você fazer ou querer fazer do seu jeito, porque do seu jeito não vai. E quantas vezes a gente luta contra a palavra de Deus, do Espírito Santo? Essa passagem quebrou muito no meu coração depois dessa calamidade que aconteceu comigo, de muitos perderem não só bens materiais, mas perderem vidas também. Quantos não estão conseguindo se erguer? Quantas crianças que perderam suas vidas? E às vezes a gente se pergunta, nos perguntamos: mas por que o Senhor Jesus deixou isso acontecer? Porque eles são ruins? Não é porque são ruins, irmãos. É porque Deus é amor, mas Deus também é justiça. Às vezes pensamos assim: vamos precisar morrer para pagar o que fizemos. Não. Deus a todo tempo te dá oportunidades. Vocês estão se agarrando a essa oportunidade? Ei, irmão, quantos livramentos Deus já te deu? Quanta sepultura Deus já fechou? Devemos sim agradecer cada milagre que o Senhor Jesus nos proporciona. Temos que adorar sim aquele que admite toda a honra e toda a glória. Se estamos aqui hoje, foi por causa dele. Ele permitiu. Estamos aí no mundo. Eu falo por mim, irmãos, porque muitos aqui me conhecem. É cristão, batizou, quer ser santa? Não, porque passado a gente não esconde. Mas usamos esse passado, eu particularmente uso esse passado como testemunho. Aleluia, Deus. E quero sim, e peço sim, para Deus dar mais uma oportunidade para cada um que está aqui sentado. Porque não é por tempo de ministério, não é por tempo de igreja. Jesus faz. Jesus quer fazer
E por que estamos negando a Ele? Por quê? Faça essa pergunta para os irmãos refletir. Às vezes, culpamos por coisas ruins que acontecem com a gente. Culpamos Deus. Meu Deus, por que o Senhor está permitindo isso, eu passar por isso? Mas enquanto acontece uma coisa boa, você agradece a Ele? Ou você só procura Ele quando você está lá embaixo, quando você não consegue mais? Temos que buscar Deus. Sim, nas horas ruins temos, mas temos que engrandecer o nome dele quando está tudo bem. Quantas vezes nos pegamos desanimados? É porque não vemos mais milagres como antigamente. Os milagres continuam acontecendo. Não precisa acontecer um milagre pronto, te abrir um mar vermelho. Os milagres continuam acontecendo, mas você repara para ver. Os irmãos podem ficar à vontade de cada glória, gente. Pelo amor de Deus. Vamos agradecer a Deus que a gente toda a glória. Vamos cultuar o nosso melhor para Jesus. Quantas vezes cultuamos, fizemos outras coisas e a gente se alegrávamos. Eu, particularmente, me alegrava, fazia quando estava fora. E hoje eu posso agradecer a Deus que Ele me encontrou para a glória de Jesus. Irmãos, não falo isso para agradecer a minha pessoa, não falo isso para agradecer o nome, mas sim para agradecer o nome do Senhor Jesus. Estamos tão desanimados. Não vemos mais pessoas se rendendo a Jesus como deveria ser. As pessoas estão brincando. E não deveria ser assim. Tínhamos que
Ele quer sondar o coração de cada um. Ele prefere um tempo vazio, um tempo simples, mas cheios da presença dele, do Espírito Santo de Deus. E nessa noite, para a honra e glória do Senhor Jesus, a margem do Senhor Jesus, eu falo que vocês vão sair daqui cheios, que vocês vão sair daqui cheios, que vocês vão sair daqui cheios do Espírito Santo. Porque é o Senhor Jesus que está na casa. É porque Ele é digno de toda honra, toda glória. Oh Espírito Santo de Deus, obrigado, Senhor Jesus. O Senhor está presente, o Senhor cuidar de cada pessoa, o Senhor conseguir trazer as pessoas para mais uma vez no coração para ti. Porque é isso que precisamos, irmãos, cultuar o perdão para Jesus. Salomão construiu o templo, irmãos. Ele deu o seu melhor. E Jesus ouviu a sua oração. E ele podia ter pedido várias coisas. Ele podia ter pedido riqueza. Ele podia ter pedido bens, ouro, prata, mas ele pediu só sabedoria para conduzir aquele povo. E todas as coisas foram acrescentadas. E imagine nós se rendermos aos pés daquele que é digno de toda honra e toda glória. Ele ouviu os desejos do seu coração e ainda acrescenta mais e mais. E depois do grande esforço do povo de Israel na edificação do templo em Jerusalém, o Senhor dos Exércitos apareceu ao rei e lhe deu as condições que a sua presença permanecesse naquele lugar. Deixa Deus permanecer no seu coração essa noite. Deixa Deus sondar aquela dor. Entrega para Ele uma conquista. Rende glórias a Ele, porque é Ele que permite, irmão. Podemos correr atrás, porque Deus nos fortalece
corpo e alma. Você está rendendo o seu melhor para Ele. Eu falo render o seu melhor. Não é só vir no culto. É necessário vir no templo, adorar. Antigamente, rendia sacrifícios para Ele, para Deus, e Deus ligava e aceitava os sacrifícios. Hoje nós somos sacrifícios vivos para Ele, agradecer o nome do Senhor Jesus. Você está entregando o seu melhor para Jesus hoje aqui? Mais uma vez eu falo, se o meu povo, mas eu ainda não aceitei Jesus, hoje é a sua oportunidade. Eu ainda não passei pelas águas, hoje é a sua oportunidade. Eu estou afastado da presença do Senhor Jesus e não consigo voltar. Deus está aí te dando mais uma vez uma oportunidade. Se rendam, irmãos. Busque sim a presença do Senhor Jesus, porque hoje somos agraciados de ter o Espírito Santo dentro de nós. E é isso que Deus temos que agradecer. Temos que engrandecer aquele que é digno de toda a honra e toda a glória. Que possamos sim ser como Salomão pediu sabedoria. Sabedoria para falar de Jesus, para buscar mais nele, de querer mais e mais dele. Vamos ter para tantas outras coisas. Nós estamos arrumando tempo para aquele que é digno de toda a honra e toda a glória. Nós estamos sempre falando, espera só mais um pouquinho, espera só mais um pouquinho, espera só mais um pouquinho. E não é isso que Ele quer, irmãos. Ele quer a sua primeira dependência. Ele quer ser o primeiro. Porque quando acontecem coisas ruins, coisas que não são do nosso agrado, a gente culpamos Ele. Então, por que quando acontecem coisas boas, nós rendemos as graças primeiro a Ele? Quando você levanta pela manhã, você pede Jesus para guardar, ou você agradece por ter conseguido levantar mais um dia, ou você nem isso faz, nem os dois. Você agradece pelo seu trabalho, pelo pão de cada dia, pelo seu pai, pela sua mãe, pelo seu filho, filha, esposa, namorado, cônjuge, ficante, não sei da sua vida, mas você agradece a Deus. Você rende graças a Ele. E quando o povo volta para Deus de verdade, 3 promessas aparecem. Deus ouve, Deus perdoa e Deus restaura. E Deus está restaurando vidas aqui nessa noite para a honra e glória do seu nome.
poderoso, irmãos. A cura de uma casa, a cura de uma família, ou até de uma nação, como eu já havia falado. Essa quando o povo decide voltar ou se render a Deus. O povo de Israel, o povo escolhido de Deus, assim como nós somos no dia de hoje. Porque se não fôssemos escolhidos de Deus, Ele não tinha permitido o seu único filho vivo a descer nessa terra como homem e morrer por nós. Estamos cansados, sim. Mas temos que fazer o melhor para Jesus, sim. E quando fazemos o melhor para Ele, as bênçãos vêm. Mas se não fazemos o melhor para Ele, pensando na recompensa de bênçãos, mas porque Ele é digno de toda a honra e toda a glória. Então, irmãos, que possamos buscar intimidade com Deus, com Jesus, com o Espírito Santo. Que podemos render graça a Ele, porque Ele nos dá a graça. A graça nos é concedida toda manhã. Então, porque não retribuímos a Ele o melhor? Fazer refletir o que Deus já fez nas nossas vidas. Outra hora estávamos aí